É um prazer tê-los conosco mais uma vez para tratarmos do tão amado processo penal. O tema de hoje, do nosso 13º encontro, será a competência criminal. Pois bem, no nosso último encontro, terminamos falando do artigo 102 da Constituição Federal. Eu, de forma bastante breve, conceituei aos senhores a jurisdição e mencionei os principais princípios regentes da jurisdição. Ato contínuo, conceituei competência, falei sobre a competência criminal, fiz menção à competência criminal na Constituição, a competência criminal no Código de Processo Penal e, naquele mesmo encontro, terminamos a análise do artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1, alíneas B, C e D, onde há menção à competência originária do Supremo Tribunal Federal no que tange ao julgamento de questões atinentes ao processo penal. Pois bem, será objeto da nossa análise no dia de hoje o artigo 105 da Constituição Federal, que fala da competência originária do superior, reitero, da competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Reiterando o que já havia sido dito na aula passada, nós temos circunstâncias, nós temos casos de competência originária. E além da competência originária, vinculado a ela, nós temos o foro por prerrogativa de função. Reitero o que é o foro por prerrogativa de função. É a definição da competência em virtude do exercício de determinada condição pelo sujeito ativo do crime. E, reitero o que já havia sido dito mais uma vez, o foro por prerrogativa de função não é um benefício pessoal. Ele é uma prerrogativa atinente ao cargo exercido pela pessoa. Ao término do cargo, aqueles crimes praticados após o fim do mandato não estarão sujeitos ao foro por prerrogativa de função. Tudo bem, meus amigos? Reiterando o que já havia sido dito na aula passada, mas dada a importância do tema, é importante que eu mencione a você. Pois bem, falando do artigo 105 da Constituição Federal, alíneas A, num primeiro momento, a linha A. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente, reitero, competência originária, A. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do DF. Pois bem, então, o determinado governador, supondo que o governador do Piauí tenha matado um adversário político, alguém que o criticava veementemente no decorrer do mandato de governador. Nesta circunstância, o nosso amigo governador do Piauí será julgado por conta da prática deste crime de homicídio, que é um crime comum, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ok, meus amigos? No que tange à prática dos crimes comuns. Na aula passada nós já falamos sobre isso, acho prudente que reiteremos. Crime comum é aquele crime que não depende, para a sua formação, do exercício de determinada condição especial. Ao passo que os crimes próprios e os crimes de responsabilidade são aqueles crimes que, para a sua perfeita configuração, é necessário que haja uma elementar tratando da condição especial do sujeito ativo. Como exemplos de crimes próprios, nós temos os crimes praticados pelos funcionários públicos no exercício da função, os crimes praticados pelo prefeito relacionados à sua função, crimes estes que estão dispostos no Decreto-Lei 201 de 67, os crimes praticados pelos governadores do Estado relacionados à sua função, ou seja, aqueles crimes que, para a sua consumação, dependem, tem como elementar do crime o exercício daquela função.
Senhores, pois bem, então no caso de cometimento de crime comum, os governadores serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. E, no caso dos crimes de responsabilidade, compete originalmente ao Superior Tribunal de Justiça julgar os desembargadores, os membros dos tribunais de contas dos estados. Por quê? Membros do Tribunal de Contas da União, nós estudamos na aula passada. Lembrem da competência do artigo 102 do Supremo. Tribunal de Contas da União, Supremo. Tribunal de Contas dos Estados, STJ. Dos TRFs, desembargadores dos TRFs, dos TREs e dos TRTs, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os membros do MPF que oficiem perante os tribunais. No que tange aos membros do Ministério Público Federal, gostaria que os senhores atentassem ao seguinte: se um membro do Ministério Público Federal atuar em primeira instância, ele será julgado pelo TRF. Se ele atuar perante os tribunais regionais federais, perante os TRFs, aí ele será julgado pelo STJ. Para determinação da competência para julgamento dos membros do Ministério Público Federal, é necessário que atentemos a essa pontuação, a esta distinção. Atua em primeira instância, é julgado pelo TRF. Atua em segunda instância, aí estamos diante da hipótese do 105, inciso 1, a linha A, porque aí serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos agora à linha C do já citado 105, inciso 1. Compete ao STJ originalmente o julgamento do habeas corpus quando a autoridade coatora ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição do STJ, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército ou Aeronáutica, ressalvada a competência especializada da Justiça Eleitoral. Meus amigos, então, a ordem ilegal, quando emanada de uma dessas autoridades, ou quando paciente, quando aquela pessoa que sofra as consequências da ordem ilegal for uma das pessoas já indicadas nesta circunstância, o julgamento originalmente do habeas corpus compete ao Superior Tribunal de Justiça. Acho importante também que façamos menção à questão da linha D, que fala da revisão criminal. Então, compete ao STJ o julgamento da revisão criminal relativa aos seus próprios julgados. Nós falaremos mais à frente, conforme já mencionei, das ações autônomas impugnativas. E a revisão criminal é uma das espécies de ações autônomas impugnativas. Mas eu acho importante que vocês já atentem neste momento a esta informação relativa à revisão criminal. Meus amigos, além das já indicadas competências do Supremo Tribunal Federal, fizemos isso na aula passada, e do Superior Tribunal de Justiça, fizemos isto nessa aula, acho prudente que façamos menção também a outras modalidades de competência dispostas na Constituição Federal. Modalidades estas de competências especializadas. Nós temos 3 formas de competências especializadas na Constituição Federal: relativas à justiça eleitoral, relativas à justiça militar e relativas à justiça do trabalho. Temos também o 109 que fala da justiça federal, mas a competência da justiça federal será mencionada mais à frente. Neste momento, acho importante que façamos menção à justiça militar federal. E por que eu digo a vocês justiça militar federal? Porque alguns estados da federação também têm uma justiça militar especializada. Alguns estados da federação também contam com uma justiça militar especializada. É o caso do estado de São Paulo, por exemplo, onde há uma justiça militar
especializada. Então, feita essa divisão, Justiça Militar Federal e Justiça Militar Estadual, acho prudente que analisemos neste momento a Justiça Militar Federal. Compete à Justiça Militar Federal o julgamento dos militares federais, entre aspas. Por que militares federais? Nós sabemos que no Brasil nós temos o corpo militar relacionado à União, que é composto pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, e nós temos as polícias militares dos estados, e no caso do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar. Então, no que tange aqueles órgãos de segurança pública dispostos no artigo 144 da Constituição Federal, também há previsão de polícias militares estaduais. Também é um ponto que será analisado quando nós estudarmos a Justiça Militar Estadual. É objeto da nossa análise neste momento a Justiça Militar Federal. Então, compete, no que tange à prática de crimes, o julgamento dos membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. São as três instituições que compõem as Forças Armadas do Brasil. Meus amigos, como todos os senhores sabem, é objeto da nossa análise a competência criminal, compete à Justiça Militar Federal o julgamento dos membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica quando estes cometerem infrações penais. E no que tange a essas infrações penais, acho importante que os senhores pensem no seguinte: nós temos crimes militares próprios e nós temos a possibilidade de que os militares pratiquem crimes comuns. Por que crimes militares próprios? Existe, e todos os senhores sabem disso, um Código Penal Militar vigorando no nosso país. E este Código Penal Militar faz ou traz infrações que são consideradas crimes militares, aqueles crimes cuja uma das elementares é o exercício da função de militar, e estes crimes devem ser praticados no exercício desta função. Como exemplo, nós temos o crime de deserção. O que é o crime de deserção? De forma bastante superficial. É o crime daquele militar que abandona as suas funções quando em serviço. Por isso é um crime militar próprio, porque só o militar, no exercício da função de militar, pode praticar a deserção. Eu, que não sou militar, e aqueles dos senhores que nos assistem, que também não são militares, não podem praticar o crime de deserção. Então, supondo que um cabo do Exército tenha praticado a deserção, ele será julgado pela Justiça Militar Federal. Supondo que eu, Acácio, tenha cometido um crime qualquer, serei julgado pela Justiça Comum, porque não sou militar e nem estava no exercício dessa função. Perceberam a distinção entre os crimes militares próprios, julgados pela Justiça Militar, e os crimes comuns? Meus amigos, nós temos um problema no que diz respeito ao cometimento de crimes próprios pelos militares. No que tange a esse tema especificamente, nós trataremos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Por isso, espero vocês no nosso próximo encontro. Peço gentilmente 2 favores. O primeiro deles: gostaram da aula? Compartilhem. Além disso, curtam a nossa página no Facebook, GETUSP. Até o nosso próximo encontro, para que os senhores possam ser aprovados no exame de ordem. Até lá, meus amigos. Tchau!